Quem anda neste mundo dos mercados financeiros, nomeadamente do mercado das criptomoedas, seguramente que já experimentou uma compra e uma venda, uma trade, correu bem, correu mal, pronto, isso faz parte do mercado. Mas também seguramente já devem ter sentido aquilo que eu senti, que é, por vezes, vemos aquela oportunidade ali mesmo porreira para fazer uma compra ou para fazer uma venda e, caramba, por motivos familiares ou por motivos profissionais, não temos tempo para estar em frente ao computador ou estar em frente ao telemóvel e essa oportunidade desaparece pelo meio dos dedos. É efetivamente uma dificuldade da sociedade moderna. Obviamente que todos nós temos uma vida muito atarefada e é por isso que têm surgido plataformas que vão ao encontro destas necessidades que as pessoas têm atualmente. Uma dessas plataformas, e seguramente é uma das melhores e mais conhecidas no mercado, é a Tricomas. Seguramente que vocês já ouviram falar. A Tricomas é uma plataforma de negociação de criptomoedas destinada a menos e mais experientes. Tem uma gama de recursos variada a preços acessíveis que vão desde a componente educacional ao acompanhamento e definição de inúmeras estratégias. É aquilo que eu costumo chamar de canivete suíço. Tem tudo aquilo que nós precisamos e depois mais lá à frente eu vou explicar exatamente todas as suas vertentes. Vais ter acesso a 17 das principais plataformas de mercado, como a Binance, a Kraken, a OKX, o KuCoin, etc. E um atendimento ao cliente com uma capacidade de resposta que não te vai deixar pendurado como a tua namorada ou o teu namorado o fez no passado. Portanto, é seguramente um episódio que vale a pena acompanhar até ao fim. Está aqui uma excelente plataforma e agora vamos explicar em mais detalhe. A primeira coisa que eu quero referir é de onde é que vem a Tricomas. Portanto, a Tricomas nasceu em 2017, veio da Estónia, devido a 3 senhores que se lembraram que havia uma necessidade de centralizar o trading, eliminar a constante monitorização das posições. Portanto, estes 3 senhores, o Sr. Yuri, o Sr. Igor e o Sr. Mikhail, tiveram exatamente essa ideia. E já tem mais de 220 mil pessoas registradas na plataforma. Tem uma implementação a nível mundial, tem divulgação em vários mídia. Portanto, é seguramente uma plataforma que tu já conheces. Ela tem uma classificação de 4.5 no Trustpilot, portanto é seguramente logo um excelente cartão de visita. Ao nível do layout da plataforma, como tu podes ver, é bastante agradável. Tem um modo noturno que eu aprecio bastante. Tem uma série de descrições aqui, configurações que nós depois já vamos ver uma a uma. E é bastante intuitivo. Também podes converter para português, não há problema nenhum, que ele tem diferentes línguas. A primeira coisa que eu queria salientar é que tu tens direito a um plano gratuito durante 3 dias, porque eles têm 4 planos, o grátis, o Starter, o Advanced e o Pro. Podes ver aqui e tens essa experiência durante 3 dias que podes ter acesso a muito mais opções do que se estivesse apenas no pacote gratuito. Portanto, aquilo que nós podemos ver, o dashboard exatamente tem o teu portfólio, portanto tens aqui todas as tuas carteiras, digamos assim, incluídas numa só, e tu podes aceder exatamente a essas carteiras, que é uma forma extremamente intuitiva. Eu fiquei muito surpreendido, sinceramente, porque por norma, por exemplo, eu fiz a ligação à minha conta da Binance e por norma nós costumamos criar a API, copiar a palavra-chave, depois registar a palavra secreta e tudo mais, portanto, e aquilo foi extremamente intuitivo. Ligou diretamente à Binance, fez a ligação direitinha, num espaço de segundos já tinha a API criada e já estava diretamente ligada à Tricomas. Portanto, eu acho que só aí é muito útil, principalmente para aquelas pessoas que têm mais dificuldade em mexer em APIs e configurar APIs e tudo mais. Portanto, tu podes aceder a todas as plataformas que quiseres, ok? Tens aqui uma série delas e depois todas elas também explicam aqui para as estratégias que tu queres implementar ou para as opções que queres utilizar, quais as plataformas que podes utilizar. Portanto, é muito fácil, rapidamente constatas exatamente isso. Depois também podes ligar às tuas carteiras, podes ligar, por exemplo, à Ledger, ok, colocas aqui a tua morada de Ethereum e colocas lá, tens a Binance Smart Chain, tens a Tron, portanto tens todas essas possibilidades. Além disso, e muito útil, podes criar um portfólio virtual, ou seja, nomeadamente a nível do paper trade. Portanto, tu podes chegar aqui, adicionar tokens e podemos, por exemplo, criar
um paper trade de Bitcoin e vamos pegar, vamos à loucura, 100 Bitcoins, é assim mesmo. Ah, caramba. Pronto, aí tem que pôr o nome. Vamos pôr Alex. Ok? Pronto, e então ficamos já aqui com uma carteira de 100 bitcoins a fingir, mas tu podes obviamente depois utilizar para ver se de facto as estratégias que tu queres criar ou que tu queres copiar, se efetivamente funcionam. Portanto, é muito, muito útil esta questão de gestão de portfólio, é um all-in-one, consegues agregar todo o teu capital em diferentes plataformas e assim ser muito mais fácil de interagir entre elas, até ao nível de colocação de trades, como já vamos ver mais à frente. Algo que eu gosto bastante aqui na Tricomas é que ela é extremamente pedagógica para com os seus utilizadores. Preocupa-se muito com dotar a plataforma de informação que permita às pessoas, mesmo aquelas que têm dificuldades, a entender o que é que está a acontecer, porque é que serve aquele botão, qual a indicação, qual o conteúdo, e ela é extremamente acessível nesse aspecto. Por exemplo, aqui na parte da introdução, vocês têm logo umas explicações que podem utilizar, podem ir carregando para ver. Mais à frente, vocês vão constatar por exemplo, que tem sempre pontos de interrogação em que vocês podem colocar lá o cursor e ir ver exatamente o que quer dizer. Tem sempre explicações sobre a plataforma. Aliás, eles têm um sistema muito completo ao nível de tutoriais, que eu também vou deixar alguns links no final do episódio, mas aqui reparem, vocês têm uma quantidade enorme de informação que eu acho que é muito útil, não só ao nível da Tricomas, mas também, por exemplo, a nível da análise técnica. Portanto, eles têm muito cuidado com os seus utilizadores para lhes dar uma boa formação. Vamos então agora passar para o Smart Trade. O Smart Trade é muito porreiro, portanto, é exatamente isso, é trade inteligente, onde vocês podem fazer as vossas operações, ou seja, vocês podem escolher exatamente logo a carteira ou a plataforma que vocês querem utilizar, ou seja, ele vai lá, neste caso à Binance, buscar o dinheiro que vocês lá têm para operarem e podem escolher, obviamente, depois o ativo que querem utilizar, o par também. Por exemplo, vamos utilizar isto, vamos mudar isto para o STT e agora vamos passar isto, por exemplo, para Bitcoin, ok? Então passamos para Bitcoin. Portanto, e a partir daqui ele já tem aqui uma zona aqui de buy, se eu quiser utilizar, e por exemplo, se eu quiser colocar o meu stop loss e o meu take profit, reparem, aparece exatamente aqui. É muito simples, a gente pode mexer e colocar a sua stop loss, o seu target, onde quiser, extremamente intuitivo, extremamente fácil. Podemos mudar de espaço temporal e, por exemplo, podemos brincar aqui como costumamos brincar ao nível do TradingView, em que, por exemplo, eu quero, vamos supor aqui temos este movimento aqui impulsivo, eu quero aqui fazer uma retração de Fibonacci, quero atacar aqui a Golden Zone, quero 0,6.1, portanto posso colocar aqui se calhar uma stop loss, obviamente que isto é um bocadinho demasiado, mas aqui abaixo, e colocar aqui uma entrada aqui abaixo e um target aqui na zona de resistência. Pronto, hipoteticamente eu sei que os rácios depois obviamente nós temos que ter atenção a isto, mas o objetivo deste episódio não é ensinar-vos a fazer trading, mas é explicar a plataforma. Podem fazer entradas a limit a market condicionais, têm também o take profit a limit a market, portanto stop loss também, com uma série de opções, mais uma vez os pontinhos de interrogação que explicam tudo, que é obviamente uma mais-valia. Depois tem a parte do terminal, aqui mais simplista, digamos assim, em que muito conhecida das plataformas, normalmente vocês já as conhecem, portanto, obviamente que vocês conseguem aqui detectar algumas semelhanças, a percentagem de compra, a percentagem de venda, se é uma buy, se é uma sell, portanto, tem o normal, digamos assim, ok? Aquilo que vocês estão a ver aqui é o DCA Bot. É uma das opções mais conhecidas e mais utilizadas aqui na Tricomas e basicamente permite fazer exatamente como o próprio nome diz, um DCA. Ou seja, tu queres entrar numa trade, mas às vezes a trade não corre logo bem no início, portanto permite criar uma série de condições, seja em long, seja short, para depois colocares o teu preço médio e depois, obviamente, quando há a variação do preço, sair em lucro, que é aquilo que toda a gente pretende. Portanto, podes utilizar
utilizar apenas esta estratégia num só único par, também podes utilizar em diferentes pares ao mesmo tempo, ok? Bitcoin, Ethereum, a XRP, a BNB, portanto o que tu quiseres, e depois podes definir se queres um long, se queres um short, se queres entrar com o STT, se queres entrar com BTC para fazer trading a par BTC, a posição da tua entrada, mais uma vez aqui os pontos de interrogação que são muito úteis, e por exemplo, depois queres definir uma condição, por exemplo, quero trabalhar no RSI 14 períodos e quero trabalhar, por exemplo, num time frame de 1 hora e quero, quando ele estiver acima de 70, ok, greater than 70, ok, acima de 70, ele vai-me entrar numa short, ou seja, tentar ir na posição contrária, ok? Portanto, isto agora tenho que alterar outra vez, ok? Mas pronto, vocês perceberam a ideia. Depois podemos também definir o take profit e depois temos algumas condições de segurança, nomeadamente, por exemplo, a quantidade de entradas que eu quero que ele faça em DCA. Não vai fazer DCA de uma forma eterna até que depois rebenta-me com a carteira. Portanto, é muito útil, é bastante completo e acho que é uma mais-valia. Vocês também podem, se quiserem, até é uma das coisas que as pessoas mais escolhem, é o chamado estratégias já pré-definidas, ou seja, são criadas por outras pessoas em que vocês podem escolher a plataforma que querem utilizar essa estratégia. Por exemplo, em spot eu quero, por exemplo, long, aqui por exemplo market posso escolher, agora vou deixar aqui uma série de moedas, não faz mal, mas posso optar por um bot que tenha apenas uma única moeda, ou definir qual a moeda, ou ser várias moedas ao mesmo tempo. O espaço de tempo a que esse bot está a correr, portanto que para eu ver também o desempenho dele ao longo do tempo, por exemplo aqui vocês podem ver que acima de 228 dias, e depois escolher qual o robô que eu quero utilizar. Portanto, há uma série de robôs, obviamente que depois vocês podem carregar no robô e ver o seu desempenho para ter uma análise mais aprofundada. Portanto, é muito, muito completo e muito útil aqui estes chamados presets que a Tricomas tem. Outra das opções que a Tricomas tem é o chamado Gridbot, ou seja, o robô em grelha. Vocês podem escolher o ativo que pretendem, até podem ver ativos que estão a ter bastante lucro, aqui diz Buy, Strong Buy, definir o time frame e depois optar logo por eles, mas neste caso eu quero ver em band o STT, tenho obviamente aqui a carteira se quiser utilizar, obviamente depois chega um ponto em que ele não me permite, porque eu tenho que ter uma carteira com X, ou tenho que mexer no afastamento destas linhas, que vocês também podem fazer, nomeadamente aqui nas percentagens de distanciamento, como vocês podem ver aqui, mas por exemplo, de uma forma simplista para vocês constatarem, basicamente vamos mudar isto, por exemplo, para um time frame aqui da diária. E normalmente estas grelhas costumam funcionar em zonas de suporte ou em zonas de resistência. Portanto, eu agora acredito que band não vai cair abaixo desta zona aqui de 1.097 e também se calhar não vai, deixa eu ver se ele me deixa vir até aqui acima, exatamente, vamos ficar aqui entre esta zona de 2.98, portanto eu acho que durante algum tempo ela vai trabalhar neste range que aqui está. Portanto, tudo o que é verde é zonas de compra, tudo o que é vermelho é as zonas de venda e depois ele fica a trabalhar. O que é muito curioso é que depois nós podemos fazer um backtest, portanto carregamos aqui, ele está a fazer um backtest de 120 dias e depois vai-me dar o resultado desse backtest, ou seja, até que ponto é que é uma estratégia que pode ter lucro ou pouco lucro, e vocês podem escolher os diferentes ativos para ver qual a melhor estratégia, nomeadamente a nível também de espaço temporal e tudo mais. Portanto, ele deu-me uma probabilidade, neste caso não é probabilidade, deu-me 150% de lucro nos últimos 120 dias neste range, ok, atenção a isso. Portanto, é obviamente um bom indicador e supostamente ele faria 3.818 operações. Outra opção é o chamado Smart Bot, é algo novo aqui na Tricomas e é essencialmente destinado a novatos ou pessoas que têm pouca experiência. Portanto, basicamente, há uma entrada quando há um bounce e quando estão certas premissas que são atingidas, então o próprio robô faz essa entrada. Há dezenas e dezenas de criptomoedas que estão a ser analisadas de uma forma contínua, 24 horas por dia, e aí que o robô faz a sua entrada e depois vende, obviamente, mais tarde. Portanto, para criar, atenção que esta é uma opção que é paga, vocês na parte gratuita não têm acesso, mas pronto, basicamente chegam aqui, Create Bot, podem definir o valor de investimento, podem definir o SCT, exatamente a carteira também, criar bot e depois podem ligar logo o bot ou então dizer para esperar um pouco
e ele a partir daí já podem depois colocar então o robô a funcionar. Depois também podem ver o histórico, podem ver as threads que estão a funcionar, portanto podem fazer todo o acompanhamento. Outra das opções que eu acho que é muito, muito útil é o HODL, ok? HODLbot, portanto é muito simples, mas é tal coisa. Às vezes, para tirarmos a emoção de compra, venda, se o preço sobe, agora compro mais, compro menos, mas quem quer ter uma visão muito simplista da coisa, do género assim, eu quero durante este ano, 2023, só comprar Bitcoin. Não me interessa para onde vai o preço e depois só vou vender em 2025. Portanto, 2023, todas as semanas, ou todos os meses, ou todos os dias vou comprar uma quantia de Bitcoin e depois em 2025 ou 2024 ou whatever, logo se vê. Portanto, é exatamente isso. Pode escolher o ativo, pode escolher o valor, pode escolher a periodicidade, a cada 7 dias, pode escolher a hora, quando é que é a próxima compra. Portanto, podes criar então um robô que faz exatamente isso. Portanto, é muito útil para quem é hodl e não quer estar preocupado e não quer estar a vir aqui à plataforma, ver se está, ver se não está, ligar, desligar. Portanto, é muito, muito, muito simples. Outra opção é o Options Bot, portanto, para quem não conhece Options, basicamente vocês definem um valor de compra e depois apostam no que o preço vai subir ou, não, ou vai descer, portanto tem que fazer aqui de facto uma ligação à plataforma de Airbyte, que costuma trabalhar a nível de opções, ela é muito conhecida por isso, e vocês podem então utilizar, para quem é fã de Options, fazer também através do TreeCommerce, podem utilizar essa opção. Depois tem também o Marketplace, em que vocês podem aceder a digamos assim, pré-definidas, estratégias pré-definidas que são pagas, em que vocês podem, ou não, há umas aqui gratuitas, em que vocês também podem ver e quais as que mais vos interessem e escolher também o valor que devem pagar. Para finalizar, lembrar mais uma vez que tem diferentes pacotes para aceder aqui a TreeCommerce. Tem 3 dias gratuitos que podem utilizar sem qualquer compromisso. Tem também um desconto, como vocês podem ver aqui. Tem um link no final deste episódio onde vocês podem se inscrever para fazer o vosso registro e utilizar a plataforma, e também dizer que eles têm, através da Google Play, uma aplicação em que vocês podem ter o TreeCommerce no telemóvel e é muito, muito simples e dá uma grande ajuda. Então, espero que tenham gostado da explicação, acho que é seguramente uma ferramenta muito útil, portanto, se estiverem interessados, já sabem, tem o link na descrição. Até ao próximo episódio, tchau, tchau.